Pode fazer uma pergunta simples? A minha pergunta é mais trivial, assim. Eu queria saber, Renato, quanto que vale esse apartamento no mercado? É um apartamento que foi comprado por R$162 mil, que foi um preço muito baixo, que ele estava em inventário. Se a gente fosse comprar ele em condições normais de mercado, acho que custaria 180, 190, e depois dessa reforma que a gente vai fazer, 230, 240 mil reais. Seria esse o valor, mais ou menos, né? Boa noite a todos. Estava esperando vir mais perguntas para eu não ficar sempre a primeira a perguntar, mas... Na verdade, eu queria provocar o debate entre vocês, na medida em que a gente tem pessoas falando de lugares e de lutas tão distintos, né? Então, principalmente, queria ouvir a Lurdinha e a Meire, que enfrentam urgências, necessidades, inimigos, enfim, tão implacáveis. Como vocês veem as experiências e alternativas que foram trazidas pela academia ou a própria experiência da Azad na França, se vocês se veem ou se entendem nesse mesmo lugar, se vocês consideram como factível ou viável algumas propostas que foram colocadas. Enfim, queria que vocês fizessem um pouco dessa avaliação crítica do que foi dito nessa perspectiva um pouco mais intelectualizada. Não estou colocando isso como pejorativo, estou colocando isso como um debate para entender como vocês que estão aí no cotidiano com o corpo exposto nessa luta estão avaliando essas questões que foram trazidas. E aí dizer que o Centro de Belo Horizonte está com edifícios ocupados, né? A questão do aluguel social é uma emergência aqui, é uma questão importante para ser imaginada e pensada. E, enfim, colocar isso daí como uma proposta de construção aí também, quem sabe, no seminário. Obrigada. Estou perto do microfone e vou fazer uso. Boa noite. E gostei da pergunta, porque ela também estava aqui me provocando essa questão. Entre a pressão do capital e a nossa possibilidade de criatividade para fugir dele, inclusive sentada aqui estou, né, figuramente, eu vejo que o nosso grande desafio continua o mesmo. E aí, da sua fala, Idésio, eu lembrei, me destacou a experiência que nós tivemos lá na nossa luta pela permanência, da importância do título de propriedade e como que nós não tínhamos esse título que há anos tinha sido dado, como que isso era também uma estratégia para expulsar as famílias e a falácia disso, né? E aí eu acho que nós temos aqui o grande desafio que é, primeiramente, os moradores compreenderem que eles fazem parte dessa cidade e que não possa deixar fácil para qualquer outro agente, seja ele do governo, ou seja ele pela especulação imobiliária, né, com interesses financeiros diretos, particulares, nos retirar. E aí vem aquela questão, será que nós, brasileiros, temos coragem de partir para enfrentamentos como aqueles que vimos na França? Naquela experiência que nós tivemos lá na Vila das Antenas, em alguns momentos nós tínhamos sim pessoas dentre nós com a vontade de colocar os pneus queimados lá na avenida, e uma vez colocados ali na avenida Rajagabaga, esses pneus queimados, com certeza o trânsito da cidade pararia e a força militar entraria em ação. E essa força militar entraria com aquilo que a gente já bem conhece, né? Detonando tudo. E nós com aquela... Até para explorar um pouco do que o Temer disse hoje em relação aos caminhoneiros, os radicais, seríamos considerados os radicais na disputa pela cidade, facilmente detonados. E aí acho que a questão, nós conversávamos durante o jantar, qual é a nossa solução? Eu acho que diálogo é o princípio com o qual a gente tenta trabalhar, e daí a ação do movimento História em Construção lá na Vila das Antenas, atuando com a cultura. É uma busca de diálogo. Nós, durante esse nosso seminário, falamos do corpo comum.
E esse corpo que se inscreve dentro desses espaços de exclusão também é um corpo excluído. Não vamos esquecer que a maioria da população que está dentro das vilas e favelas é a população negra, com herança direta, né, vindo dessa herança maldita da escravidão. Então, o que nós temos para reverter tudo isso começa no nosso imaginário, e eu acho que você está trabalhando com essa proposta, e aí eu pensar em alternativas para dentro da vila é uma forma de resistência, e uma delas, por exemplo, que uma vez discutimos, a grande gama de trabalhadores que saem lá da vila e vão atender o comércio local, a produção ao redor. E se nós começássemos a arrumar essa nossa capacidade produtiva dentro da própria vila, fazendo com que esses serviços ali fossem organizados e oferecidos para a cidade, a ordem seria outra, o preço seria determinado por nós. Então, nós temos alguns desafios, sim, nós temos que pensar alternativas. E o que eu acho que fica, né? A vila fica. Eu ia ficar quietinha, não ia perguntar nada, ia falar nada, porque eu amo essa gente que está aqui na mesa. Alguns eu passei 3 dias, né, assim, intensos junto. Outros eu já conheço de outros carnavais, né? E assim, eu queria ficar quietinha, porque todas as iniciativas e comprometimento com, pelo menos, a mitigação da barbárie é muito bem-vindo, né? E queria ficar quieta porque assim, eu já não aguento mais as coisas pequenas, o foco, o caso. Eu estou muito sem paciência, muito sem tolerância para o caso, porque a gente ficou muito tempo fazendo casos para que esses casos se juntassem numa grande prática que fundamentasse a nossa utopia de transformar. E a gente não conseguiu fazer. Não é culpa minha, não é culpa tua, talvez não seja culpa de ninguém, mas a gente é inocente, mas vai preso assim mesmo, já estamos lascados. A barbárie está instalada. A gente, há alguns anos atrás, no meu tempo, não da maioria de vocês, a gente dizia assim, socialismo ou barbárie. Replicando aí teórico de outro país, ou teórica de outro país. E hoje a gente nem isso pode dizer, porque a barbárie está instalada. Talvez não esteja instalada no lugar onde eu estou olhando o mundo pela janela, analisando o mundo pela janela. Mas aqui embaixo está instalado. A sensibilidade do humano com o humano não existe mais. Nem dentro da família, nem fora da família. A morte é banalizada. O estado de bem-estar social ruiu. Quem o propôs para nos enganar e conseguiu nos enganar por um bom tempo, não conseguiu sustentar, ele ruiu, ele não consegue nem sustentar a democracia burguesa. Ele prende e mata para evitar a concorrência. Então, assim, a gente está num momento tão difícil que, assim, eu amo a ideia do Renato de se dispor de corpo e alma a intervir numa injustiça com a qual ele é obrigado a conviver, né? E que ele não concorda, que ele se angustia. Eu amo a ideia. Mas locação social é um debate que a gente tem tentado fazer, algumas pessoas contra e outras a favor, eu particularmente sou contra, o objetivo para o qual vem sendo proposto nos debates, eu sou contra, porque ele não vai resolver a questão para nós, ao meu ver, que é central, é a questão fundiária, você mexer na pitoma dessa terra nesse país, seja no urbano, seja no rural. Se a gente não enfiar o dedo dentro do coração do monstro, a gente vai ficar fazendo cócega no calcanhar dele, vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que, a nível de grupo, ou de pessoas, de organizações não governamentais, é válido, tudo que vier para nós é válido. Mas a nível de classe, de movimento popular, de movimento sindical, de quem se compromete com a emancipação dessa classe, não dá mais para nós ficar apostando em coisas que solidificam a estrutura que a gente já sabe que tem que combater. Se você disser assim, ao invés de aluguel, vamos pensar uma figura
de uma concessão de direito real de uso onerosa que pague a manutenção do domicílio, para que o Estado não se responsabilize pelo custo de manter, né? O Estado tem um imóvel, o Estado arruma esse imóvel, o Estado entrega esse imóvel e cobra da gente a manutenção do imóvel. Beleza, é uma concessão de direito real de uso. Eu estou intervindo de fato na questão da propriedade, eu estou garantindo de fato o uso e eu estou impedindo que esse imóvel seja disposto ao mercado. A gente ouviu no Rio de Janeiro, o setor da especulação imobiliária, várias vezes dizendo para a gente em reunião que as favelas, onde estava verificando o PAC, aqueles favelados estavam sendo promovidos a um lugar de cidadão, porque as suas casas estariam incluídas no mercado imobiliário. Os seus imóveis estariam incluídos no mercado imobiliário. Então, de fato, eles pensam que isso é um grande benefício para nós. Você está sendo reconhecido dentro do mercado formal. Da mesma forma que o trabalhador terceirizado ou quarteirizado se sente feliz quando encontra aquela porcaria daquele emprego. Né? Então ele acha que está fazendo um grande favor. E aí a gente perguntava para ele, mas quem te falou que nos faz falta ser a inclusão no mercado imobiliário formal? Nós precisamos de uma casa com dignidade, com habitabilidade, para usar nós e as nossas futuras gerações. Nós não estamos pedindo uma mercadoria. Então, a desmercantilização da terra, a desmercantilização não só da moradia, mas de tudo que é bens e serviços essenciais ao pleno desenvolvimento da vida, para mim é uma premissa. Para os movimentos populares, para os movimentos sindicais, tem que ser uma premissa, senão a gente vai continuar rodando em círculo. Então, diversas propostas que vão sendo costuradas, que vão sendo feitas, de construção de sociabilidade mesmo. Como é que a gente vive em condomínio? Como é que o povo de uma favela vai para um condomínio vertical? E como é que esse povo consegue viver ali sem se matar? Não é? Como é que o povo vai? Como é que você joga 1000 famílias num condomínio do Minha Casa Minha Vida? Distante do centro urbano, do trabalho e de tudo, trazido cada parte de uma remoção, de uma região da cidade, com facções adversárias. Porque a nossa construção dentro da favela, a nossa história, né? A nossa construção dentro da favela, você se identifica simbolicamente com a facção que manda na vida daquele território durante décadas. Então, quando você sai dali para ir para um condomínio junto com pessoas que se identificam simbolicamente com a outra, não estou falando de bandidos, não. São famílias de trabalhadores e trabalhadoras que se identificam com outra facção, você está criando um barril de pólvora. E sabe qual é a resposta que o poder público deu para isso? Prática. A resposta prática, para instalar a eleição do condomínio, ele chamou a milícia. Então, quem faz a gestão lá é a milícia. Isso significa meninos e meninas pretos, pretas, encardidos, pobres, são assassinados todos os dias. Então, qual é a saída dentro desta lógica de mercado? Na mesma esteira, Renata, eu fico aqui me perguntando o seguinte: a instituição de CNPJs na autogestão do Minha Casa Minha Vida Identidade, programa que nós do Movimento Nacional estamos incluídos, né, e estamos executando. A exigência de CNPJ para nós, a exigência de saber fazer casa, de saber construir, de saber coordenar o canteiro, de saber ter técnicos sob sua responsabilidade. E ao mesmo tempo, esse mesmo gestor que nos contrata diz o tempo inteiro que nós somos incompetentes. Isso nos obriga a fazer, sabe o quê? Virar uma empreiteira. E aí a gente começa a se qualificar ou a contratar técnicos e viramos uma empreiteira. Estamos fazendo mal? Não, estamos democratizando o mercado da indústria da construção civil. Estamos criando várias empreiteiras sociais. Né? Isso é uma merda. A gente não nasceu para ser empreiteira. Enquanto eu estou ocupada fazendo
E eu sou ativista, né? Lutadora da reforma urbana, que passo 11 anos para fazer 204 casas. Enquanto isso, 7 milhões de famílias, no mínimo, porque nós também trabalhamos com estatística oficial, no mínimo, estão sem moradia, isto no âmbito quantitativo. Mais de 30 milhões de famílias estão no âmbito do déficit qualitativo. Moram precariamente. E eu não tenho tempo de lutar para isso, porque eu estou me qualificando para não ser incompetente como gestora de um empreiteiro. Né? Então, eu fico preocupada com a gente, para a gente conseguir não trocar de papel. Mas não abrir mão do nosso papel. Porque o vácuo da mobilização, da direção política, do movimento popular, do movimento sindical, de partidos de esquerda, é um vácuo que vai ser ocupado por alguém ou por alguma ideologia. E no nosso caso, salvo o melhor juízo, eu acho que está sendo ocupado pelo fascismo. Então eu acho que nós precisamos pensar no nosso papel nessa história, para a gente um dia poder ler todo aquele decreto do jornal Terra Livre. Eu acho que nós temos que reaprender o nosso lugar na história. Com relação à companheirada de lá da França, né? Se a gente faria, se a gente faz, eu acho que a gente tem feito isso ao longo da história. Nós estamos morrendo, estamos sendo assassinados, porque eu morro um pedaço, cada um aqui morre um pedaço, quando você recebe a notícia de que um companheiro ou uma companheira que luta pela terra no campo foi assassinado. Eu morro um pedaço quando a Marielle leva 5 tiros na cara. Nós estamos morrendo. Em 2013, nós fomos para as ruas sem direção. Nós fomos para as ruas como um levante. E nós levamos muita bomba, muito tiro de bala de borracha, muito gás lacrimogêneo, muita gás de pimenta, muito desrespeito, muita violência. Não aconteceu nada, né? Além do fato de que mais de 20 pessoas permaneceram presas durante um longo período, outras tantas são criminalizadas e monitoradas o tempo todo. Tem um preto preso porque estava com uma garrafa de pinho-sol, que ninguém fala isso, né? Rafael está lá na cadeia. Então nós fazemos os nossos enfrentamentos cotidianos. Não se faz uma manifestação no Rio de Janeiro desde 2013 que não tenha bomba, que não tenha um aparato policial maior do que o número de militantes, né? Então, os black blocs levaram a culpa de 2013 porque interessou para a esquerda progressista, para a esquerda light. Né? Interessou dizer que a culpa dos black blocs provocou aquela violência. Mas não interessou dizer que tinha um decreto e uma lei antiterror. Não interessou dizer que tinha forças nacionais nos acuando, onde se reunisse mais de 4, já tinha um batalhão de choque em volta. Não interessou dizer que nós somos sitiados em todas as capitais que ia ser realizados os jogos, e especialmente no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é laboratório da desgraça toda. O Rio de Janeiro recebeu o PAC primeiro do que tu. Olha que orgulho que eu tenho. Você sabe qual é o primeiro passo do PAC? A pacificação do território. Está escrito. A pacificação do território é a tomada do território pelas forças nacionais e a instalação da UPP. E é por isso que o Santa Marta recebeu o PP, e é por isso que o Pavão Pavãozinho recebeu o PP, e é por isso que a partir do PAC a polícia ficou mais saliente no teu morro. Eu nem vi, mas eu sei que ficou, porque fazia parte a intervenção das favelas para o governo, qualquer governo. Para o governo, ela passa pela pacificação do território. E o que eles chamam de pacificação do território? Pé na nossa porta, bomba na nossa cara. Essa é a pacificação. Então eu não sei se disse coisa com coisa, mas eu vou finalizar dizendo para vocês que eu acho que nós temos que aprender que não é pelo fato de eu não ter morrido ainda, ou de cada um aqui não ter morrido ainda, é que a gente pode ignorar que a nossa classe já está morrendo lá fora. Está morrendo na sua dignidade, na sua concepção de dignidade, está negociando com a palavra vida, está chamando a sobrevivência de vida, está sangrando, está morrendo, e a gente está tentando arrumar um buraco para a gente se salvar. Então, o medo do confronto está fazendo com que a gente negue aqueles que lutam,
se afaste dos confrontos daqueles que têm coragem de se confrontar e dizendo que ainda tem saída negociada e que a gente ainda tem muito tempo para construir. Não temos mais muito tempo. Nós estamos perdendo o bonde da história. Não sei como vamos fazer para juntar os cacos da nossa própria classe, daqueles que vivem do seu trabalho, seja lá que trabalho for, trabalho liberal, mas é um trabalho. Aqueles que vivem do seu próprio trabalho não vão ter mais como ser juntados os cacos, porque nós vamos chegar lá na frente, vamos olhar para trás, não temos mais classe. E vou dizer para vocês que a retirada do território de um conjunto de famílias, ou de uma família, é a coisa mais perversa que tem. Porque o território não é um conjunto de casas. Um território é onde você construiu os seus sonhos, a sua vida, você se enxerga até no caminho que você trilha para levar o teu filho e a tua filha para a escola. O território é a sua vida, é a sua raiz, é a sua identidade. A política de remoção dentro da política urbana, dentro da política habitacional, é a face mais perversa que o poder público apresenta. E isso não teve início, né? Mas não foi ontem. Isso é velho. Isso não vai ter fim, a menos que a gente incorpore que defender o território onde aquelas famílias construíram as suas subjetividades é muito mais importante do que defender o valor de uma indenização de uma casa. E que qualquer política, venha de onde vier, qualquer ordem, venha de onde vier, de ser removida, ela tem que ser primeiro ser contestada, para depois a gente entender as razões da remoção. Primeiro é dizer não. Eles que expliquem por quê. É área de risco? Esse risco pode ou não pode ser sanado? Ou nós não temos técnicos, conhecedores, geólogos e os cambal para dizer se o risco pode ser sanado? Porque o barranco onde mora um granfino que faz a sua mansão, lá no meio da mata preservada, aquele risco é sanado. Então é uma questão de quanto eu quero pagar para esse pobre ficar aqui e quanto eu quero pagar para tirar esse pobre daqui. Porque essa pode ser uma área de risco ou uma área de rico. Né? Então eu vou varrer a sujeira daqui. Pobre enfeia o meio ambiente. Tira esses pobres daqui. Pode falar alto, pobre é preto, pobre é ascendente, pobre enfeia. Tira esses pobres daqui. Então diga não para a remoção. E depois que venha o poder discutir as razões. E a gente vai se preparar para debater se a gente aceita ou não aceita essas razões. E juntar força, meu povo. Juntar força. Se engaje. Se junte com quem está lutando. Se engaje em alguma coisa, não fique solto. Papai falava uma coisa que Catitu fala de manada é comida de onça, né? Ou a gente entende que a gente vai ter que estar junto, descobrindo os nossos caminhos para um horizonte de libertação, e a nossa libertação, na nossa libertação, cabe todo mundo. Só não cabe lucro, não cabe ganância, não cabe acumulação, não cabe propriedade privada. Mas cabe todos que quiser partilhar, que quiser amar, que quiser só ser feliz, e não acho que do outro, cabe todo mundo. Então, a nossa proposta de sociedade é absolutamente democrática. Cabe todos e todas. E nós temos que ter convicção disso e não arriar a bandeira.